Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje eu trouxe aqui um colega que vai abordar um tema muito importante para você, mulher, que está grávida ou que pensa em ficar grávida. É a pré-eclâmpsia, a hipertensão durante a gravidez. E para isso eu convidei o professor doutor José Paulo Guida. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Marcelo. O professor Guida, posso assim chamá-lo aqui, meu colega, ele é doutor em tocoginecologia pela Unicamp e professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. Professor, acho que você podia começar nos explicando o que é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Marcelo, a pré-eclâmpsia é o aumento da hipertensão ao longo da gestação. Essa é uma doença que ela é bastante frequente na nossa população, ela atinge quase 10% das mulheres gestantes e ela causa um risco muito grande de morte. Então, é super importante que a doença seja diagnosticada já no pré-natal, porque ela é uma doença que vai evoluir ao longo da gravidez. A mulher que ela é identificada com hipertensão, com a pressão alta durante a gestação, ela deve receber um cuidado muito mais atento para que a gente evite as complicações associadas à doença, que são as complicações que vão causar um dano mais grave tanto a essa mulher quanto ao bebê que está na barriga dela. E é fácil de a gente diagnosticar. Em toda consulta pré-natal, a gestante tem que pedir que a sua pressão seja medida. Isso é fundamental que essa medida, que é super simples, é super barata, não deixe de ser feita. E como recomendação, toda gestante deve medir a sua pressão pelo menos uma vez na semana, porque a doença é silenciosa. No momento em que os sintomas vão estar estabelecidos, muitas vezes nós já perdemos o momento de atuar. Então é importante que um cuidado pré-natal muito atento, principalmente para aquelas mulheres que tenham fator de risco, ele seja feito já desde o início. Isso vai conseguir fazer com que a gente reduza a chance dessa mulher ter as complicações associadas à doença. Uma hipertensão ou uma pressão alta é acima de quanto? Acima de 14/9. 14/9. Então, se a gente observa uma pressão acima de 14/9 naquela gestante, ela já tem que acender o alerta vermelho de procurar o atendimento o mais rápido possível. Mas é importante também que a mulher conheça o seu padrão. Então, às vezes, aquela mulher tem uma pressão sempre mais baixa e, de repente, aumenta um pouco. É um sinal de que aquela pressão pode estar começando a descontrolar. Então, isso torna fundamental essas medidas semanais da pressão, que ela pode fazer no posto de saúde, no consultório do seu médico, numa farmácia. Então, é uma medida muito simples e que consegue mudar muito o prognóstico, a chance dessa gestação até o final. Existem fatores de risco para mulheres desenvolver pré-eclâmpsia? Sim, Marcelo. Os principais fatores de risco são a hipertensão, a mulher que já é previamente hipertensa, já usa remédio para pressão alta, a mulher que está acima do peso, a obesidade é um fator de risco bastante importante, o diabetes e a ocorrência de pré-eclâmpsia na gravidez anterior. Por isso que é super importante que a mulher guarde todos os documentos da sua gestação anterior, leve isso para o seu pré-natalista, porque isso já dá uma ideia muito grande de como que foi essa gestação. Às vezes as informações se perdem com o tempo, então ter esses documentos, ter esses registros vão fazer com que essa mulher possa receber um cuidado mais adequado ao longo do seu pré-natal. Tem como as mulheres fazerem algum tipo de prevenção para pré-eclâmpsia? Perfeito, Marcelo. Isso é muito importante. A gente tem duas medicações que são muito disponíveis, que é a aspirina, o AAS, e o carbonato de cálcio. São duas medicações que são baratas e o uso delas na população que está sob risco faz com que haja uma redução muito importante da gravidade da doença. A gente consegue reduzir em torno de 40% a chance dessa mulher desenvolver pré-eclâmpsia. São medidas que são muito baratas, então eu sempre recomendo às gestantes, assim, converse com o seu médico, pergunte para o seu médico se você tem indicação de uso dessas medicações. Os efeitos colaterais associados a elas são muito baixos e muito raros e a maior parte das mulheres vai acabar se beneficiando do uso. É uma medida muito barata, é uma medida que tem em qualquer unidade básica de saúde e muda completamente o desfecho dessa gestação. Mas essas medicações elas devem ser indicadas por um médico depois de ser diagnosticado todo o risco, sim, né? Não sim, tomar com certeza, não indiscriminadamente. Tá. É possível identificar no início do pré-natal essas mulheres com risco do desenvolvimento da pré-eclâmpsia? Sim, existem algumas formas de a gente identificar. A principal delas é observando os históricos dessa mulher, mas existem hoje em dia medidas como os biomarcadores. Esses biomarcadores são coletados no sangue da mulher, são exames feitos em laboratório, devem ser feitos até as 12 semanas, que equivale até os 3 meses de gestação. E se você tem esses biomarcadores alterados, isso indica para a gente que talvez você esteja sob um risco maior. A gente tem também o uso de ultrassom. O ultrassom, o Doppler da artéria uterina, um exame que pode ser feito dentro dos exames rotineiros aí de ultrassom, ele também consegue prever aquela mulher que vai estar sob maior risco. E aí essas mulheres podem receber o uso da aspirina e do carbonato de cálcio como uma medida de prevenção. E como que é realizado o diagnóstico dessa doença a partir do momento que ela é diagnosticada, né?
A pré-eclâmpsia ela só vai se instalar a partir do 5º mês de gravidez, a partir das 20 semanas. O critério fundamental para esse diagnóstico é a presença de hipertensão, de pressão maior do que 14/9. Associado a isso, é preciso que essa mulher tenha algum sinal de que os órgãos dela já estão sendo afetados pela hipertensão também. Então pode ser que ela tenha um pouco de perda de proteína na urina, pode ser que o feto dela, o bebê dela, não esteja ganhando peso de forma adequada, pode ser que o líquido dentro da barriga também esteja um pouco diminuído, ou se ela tiver algum sintoma. E os sintomas que são super importantes da mulher perceber ao longo do seu pré-natal vão ser a dor de cabeça, a presença de pontinhos pretos brilhantes na vista ou a dor no estômago. Esses sinais são sinais de gravidade já da doença e também fazem o seu diagnóstico. E aí essa mulher ela precisa urgentemente procurar uma ajuda médica para controle. Existe, além dessas medicações, mais alguma indicação para essa mulher? A pré-eclâmpsia ela é uma doença que ela precisa ser tratada no ambiente do pronto-socorro. Então, a mulher, se está na dúvida em relação à sua pressão ou se está na dúvida em relação aos sinais e aos sintomas, ela deve imediatamente buscar o atendimento de urgência. Lá ela vai ser recebida com a medida da pressão da hipertensão, né? Ela vai ser recebida com a coleta de exames, vai ser feita a avaliação do bebê e, se ela tiver com algum sinal de gravidade da doença, a gente pode fazer o uso de uma outra medicação, que é o sulfato de magnésio. Essa é uma medicação que ela é feita na veia e ela consegue evitar que essa mulher tenha a eclâmpsia. A eclâmpsia é quando essa mulher convulsiona. Quando isso acontece, Marcelo, é o pior dos quadros, porque aí a gente acaba tendo uma urgência muito grande nas medidas a serem tomadas e, infelizmente, até hoje, o único tratamento definitivo para a pré-eclâmpsia é o parto em si, porque a gente precisa retirar essa placenta de dentro dessa mulher. Se a gente consegue jogar esse parto um pouco mais para frente, a gente aumenta muito as chances desse bebê, que vai ser prematuro. Se essa mulher já chega num quadro de muita gravidade, muitas vezes a gente tem que interromper essa gravidez, fazer esse parto no momento em que esse bebê ainda é muito pequeno. E quem tem uma criança prematura em casa, quem convive com algum prematuro, sabe todas as dificuldades que é até ele sair do hospital. Às vezes são internações muito prolongadas, até 6 meses de internação. Há um custo aí muito grande do ponto de vista pessoal para a família, de ver aquele bebê sempre recebendo muitas intervenções. Então a nossa ideia é tentar reduzir a prematuridade, tentar controlar essa doença, não deixar ela chegar num quadro muito grave a ponto de termos de interromper a gravidez. Legal. E a mulher que teve a pré-eclâmpsia, procurou assistência médica, do ponto de vista da mulher e do bebê, qual é o impacto que vai recair sobre eles? Do ponto de vista do bebê, é a prematuridade, principalmente. Hoje em dia, a prematuridade é a principal causa de morte até o 5º ano de vida. Então, se essa criança nasce prematura, ela tem maior chance de desenvolver problemas respiratórios, problemas de desenvolvimento ao longo da sua primeira infância. Para a mulher, o efeito ele é muito importante no sentido que, essa mulher pode morrer em decorrência dessas complicações, né? As mulheres que sobrevivem à pré-eclâmpsia, elas podem ter complicações ao longo de toda a sua vida associadas à hipertensão. Então, a gente vai ter um grupo grande de mulheres que tiveram pré-eclâmpsia que vão ter doença renal crônica, vão precisar fazer hemodiálise, vão ter hipertensão ao longo de toda a sua vida, tem um maior risco de ter um AVC, um acidente vascular cerebral, tem maior chance de ter um infarto até os 50 anos de idade. Então, isso muda completamente a parte cardiovascular dessa mulher, de forma que é muito importante que, se você teve pré-eclâmpsia na sua gestação, você não pode esquecer de cuidar da sua pressão, porque se isso acontece, muitas vezes a gente só vai saber que está com problema lá na frente, e isso é muito ruim, né? Então, o impacto da pré-eclâmpsia é um tema que é muito importante no sentido da gente orientar essa gestante. Não esqueça de que você teve um quadro grave durante a sua gravidez e que isso pode repercutir na sua vida futura. Vocês viram como é importante essa manutenção aí da saúde e a importância de prestar atenção nesses sinais de pré-eclâmpsia. Então, professor, para a gente fazer uma palavra final aqui para a nossa colega que está assistindo, a mulher que pensa em engravidar, quais são aí as dicas que você pode passar para ela para que ela tenha esse cuidado com a pré-eclâmpsia durante a gestação? Acho que o mais importante é, no momento que você se descobrir gestante, inicie o seu pré-natal o mais rapidamente possível para que o seu médico possa identificar eventuais fatores de risco que você tem, introduzir as medicações necessárias para reduzir o seu risco e, uma vez durante o seu pré-natal, não descontrole a sua pressão, não deixe de observar a sua pressão e dê muita atenção aos sintomas. Eu sempre falo para os pacientes, se você vai ao pronto-socorro e falam para você que não é nada, muito bem. O problema é o contrário. Quando você fica em casa achando que não é nada e você chega no pronto-socorro num momento já de maior gravidade. Então, valorize todos os sintomas que você tiver, principalmente dor de cabeça, pontinhos brilhantes na vista e dor no estômago. Na presença desses sintomas, procure imediatamente o seu atendimento.
Legal. Muito obrigado, professor Guida, por essas palavras aqui tão importantes, né, para alertar aqui as mulheres durante a gestação do impacto aí que a pré-eclâmpsia, essa hipertensão, a alteração da pressão arterial para cima pode causar. Muito obrigado, professor. Obrigado você, Marcelo. Se vocês gostaram dessa nossa conversa, deixa um like ali no nosso Mandicast e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic. Um abraço!